Bom dia, meus irmãos da Subsede. É um prazer estar aqui com vocês aqui nessa escola dominical. E eu agradeço o convite do irmão Wilson por estar aqui dando meu testemunho. Já faz praticamente 2 anos que eu saí daí do convívio de vocês para vir fazer o ID do Senhor, essa grande comissão, né? E o meu chamado foi justamente me capacitar, vim me capacitar. E hoje eu estou aqui com o missionário Ireu, que irá dar seu testemunho de vida, como ele saiu de casa, quais foram os desafios e o que está sendo esse ID, essa comissão, né, na vida dele. Então, eu lhe pergunto, qual foi, como tem sido esse seu chamado para vir justamente para a missão, cumprir esse ID, e quais são os desafios que você está enfrentando? Obrigado, Nildo, pelo convite, obrigado à igreja. Bom, atender o chamado de Deus é sempre prazeroso, né? Principalmente quando nós temos convicção de que Deus realmente tem nos chamado. Quando nós temos convicção de que Deus tem nos chamado, fica muito mais fácil nós podermos passar pelos desafios, confiados sempre naquele que está acima de todos eles. Eu sempre gosto de falar para os missionários exatamente isso, quando tenho a oportunidade de falar com eles, né? Principalmente quando os missionários passam pelos seus desafios de levantamento de sustento, seus desafios de ter que superar atritos dentro do campo missionário. Eu sempre falo para eles que o mais importante de tudo é eles terem convicção do chamado deles. Quando eles têm convicção do chamado deles ministerial, eles vão conseguir transmitir e superar suas dificuldades a partir da sua confiança no chamado que Deus tem para eles. Então, confiar no chamado que Deus tem para as nossas vidas, no nosso caso, como missionários, né, de tempo integral, é o pilar para que nós possamos cumprir o ID de Deus. E falar em cumprir o ID de Deus sempre está linkado, claro, com a provisão de Deus, né? Crer que Deus está sempre à frente, abrindo as portas, preparando as pessoas que nós vamos estar diante delas para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho, saber que acima de tudo é o Espírito Santo de Deus que vai os convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo, e que nós somos apenas instrumentos da parte de Deus. Esse é um ponto muito importante. E dentro de todo o chamado missionário, a gente passa também, existem as nossas dificuldades, existem as lutas que nós enfrentamos. E eu gostaria de destacar pelo menos 3 dificuldades que é muito comum na vida missionária, né, no campo missionário. Primeiramente é o abrir mão da sua zona de conforto. Eu acho que esse é um dos pontos que mais dificulta, às vezes, missionários saírem da sua casa ou abrir mão da sua zona de conforto para atender o ID do Senhor. Porque dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, nós temos de alguma forma um controle das coisas, né? Temos a questão financeira, que nós sabemos que todo mês cai certo valor e a gente pode nos programar com relação a isso. E quando nós abrimos mão disso para viver na vida, no chamado missionário, nós passamos a depender daquela provisão que Deus vai estar levantando, vai estar trazendo para nós durante cada mês. Então, às vezes um mês cai um valor, às vezes outro mês cai um outro valor. Então, essa dependência financeira é um desafio, mas que Deus sempre está disposto a suprir, porque é Ele que nos chama, né? Então, o primeiro ponto é exatamente abrir mão da zona de conforto. O segundo ponto é a dependência financeira, é confiar que Deus vai prover as nossas necessidades durante o mês, principalmente. E o terceiro ponto que eu destaco, e talvez o ponto que mais chama a atenção hoje, é que o que mais tira missionários do campo de missão hoje não são as questões financeiras, não são os sentimentos passados, mas é o relacionamento diário com outras pessoas. Porque nós falamos de um transcultural, nós falamos de pessoas de culturas diferentes, nós falamos de pessoas que têm uma vida ou tiveram uma vida completamente diferente da nossa, com uma cultura totalmente diferente da nossa, e nós nos deparamos então com esses atritos muitas vezes, né? Então, saber renunciar a si mesmo, né, por um chamado maior, por um convite de Deus maior, que é sobre o reino dele, não é sobre nós.
nos apresenta desafios diários de nós termos que realmente renunciar a si mesmo para o benefício do reino, saber perdoar e liberar perdão, né? Caminhar sempre uma milha a mais, abrir mão da capa, dar a face para bater. Então esse é um desafio no campo missionário também que nos é proposto diariamente, mas como eu disse, Deus sempre nos dá a graça de superar todos esses desafios. Como diz lá em Romanos, tanto querer como efetuar vem do Senhor. Então Deus é aquele que quer, aquele que escolhe, e é Ele que nos capacita a viver a obra missionária dele. Então eu acho que esses são pontos interessantes, irmão Onildo, que eu poderia destacar da minha vida e eu acho que de alguma maneira da vida missionária. Pois é, Irineu, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Eu gostaria aqui de agradecer a todo o apoio que eu tenho tido com relação a subsede, né, aos irmãos, com relação às orações que tenham feito por mim nesse período, né, que cheguei aí em Angola, né, passei um período lá em Angola, depois voltei aqui para o Brasil e hoje estou fazendo a Escola da Bíblia, né, capacitando para poder, após esse período de capacitação, Deus me direcionar para realmente qual o meu chamado, né? Então, espero que os irmãos continuem orando por mim, eu estarei também orando por vocês. E eu agradeço a todos aí e que vocês tenham um ótimo final de semana e que Deus esteja abençoando todos aí, com a liderança, os irmãos e todas as congregações presentes aí. Amém? Paz do Senhor para todos. Deus abençoe.